Boa noite, mais um Jesus Expresso para você, nesta noite de terça-feira, noite abençoada, onde o Senhor quer falar com você, falar ao seu coração, falar ao seu entendimento, falar coisas que você não sabe, revelar coisas que você precisa entender e conhecer da palavra de Deus, da vontade de Deus, do amor, da graça e misericórdia de Deus. Você que está aí ligado neste culto, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver, compartilhe essa palavra, porque eu tenho certeza que alguém que está precisando de uma cura e crer que Deus pode curar, Ele vai fazer um milagre na sua vida. E na vida daquele também que você participar, compartilhar. Compartilhe com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai revelar e falar profundamente e vai fazer uma obra de transformação na vida daquele que ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, o nosso bom tesouro. Este livro é o seu bom tesouro. A Bíblia, o manual que Deus deixou para nós, como bússola, como ensinamento, como direção para cada um de nós que precisamos andar pelo novo e vivo caminho, o caminho da palavra de Deus, o caminho da vida e vida em abundância e vida eterna. Então, abra sua Bíblia no livro do profeta, no livro de 2 Reis, desculpe. No livro de 2 Reis, vamos falar de um profeta chamado Eliseu. Profeta Eliseu, um homem que recebeu unção dobrada do aquele que ensinou a ele todas as coisas a respeito de Deus, aquele que foi o mestre de Eliseu, Elias. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, da unção que estava sobre Elias. E ele fez o dobro de milagre que Elias fez. Muito bom. Muito bom conhecer coisas muito fortes, muito importantes para a nossa vida espiritual, que é a unção, a transferência de unção, o poder e a autoridade do nosso Deus, que Ele delega a cada um de nós, que Ele nos mostra que nós podemos receber. Para quê? Para fazer a sua obra. Para quê? Para edificar o seu reino. Para que todos possam conhecer que Deus é real e que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, abra sua Bíblia no livro de 2 Cartas de Reis, 2 Crônicas de Reis. Esse livro, capítulo 5, fala sobre um general sírio chamado Naamã. Um general que é guerreiro, valente, tinha a fama de conquistador no reino da Síria e era um comandante de exército do rei da Síria. E, pelos seus grandes feitos, esse general tinha honra. Esse general era condecorado, ele era cheio de medalhas de guerra, de conquista que ele fez, ele teve na sua jornada, na sua trajetória de soldado, guerreiro, chegou a ser general pelos seus grandes feitos, pelas suas grandes conquistas. Nós também passamos por algumas situações assim, pela nossa trajetória de vida. Chegamos a conquistar grandes coisas, mas será que quando nós chegamos lá, conquistamos algumas coisas na vida? Qual foi o preço que foi pago
para conquistar esses grandes feitos ao longo da nossa jornada da vida. Então, vamos abrir nossa Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Já pegou sua Bíblia? Já abriu sua Bíblia? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, o rei da Síria: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: Logo em que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E aí? Pai, em nome de Jesus, vamos orar por essa palavra, para que essa palavra venha nos edificar, para que essa palavra venha trazer vida e vida em abundância, para que essa palavra venha trazer conhecimento e entendimento daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é assim que Deus nos edifica, nos fortalece, nos prepara e capacita para vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. Porque Deus tem o melhor para nós. Os planos de Deus é o melhor para nós. E Ele vai fazer. Tudo é possível que crê. Os planos de Deus são perfeitos para nós. Ele não quer ver nenhum dos filhos dele sofrendo, enfermo, sendo derrotado, mas sim vitorioso, curado, sarado e fazendo a sua vontade, a sua obra, edificando o seu reino. Pai, em nome de Jesus, opera através dessa palavra. Encharca esta palavra, Senhor, de poder, de autoridade, de unção, de revelação, de conhecimento, de entendimento, Senhor, para que todos aqueles que vão ouvir esta palavra possam saber que o Senhor reina, que o Senhor tem poder para fazer através dos seus a sua obra poderosa, maravilhosa, que nós lemos na tua palavra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos passear um pouquinho aqui nessa passagem da Bíblia, nesse momento da Bíblia, em que um general chamado Naamã, comandante do exército sírio, onde o rei da Síria era um grande homem, porque o seu general lhe dera grandes vitórias. A Síria era conquistadora nesta época, nesse território, e onde ele levava o seu exército, ele conquistava terras, conquistava reinos. E não foi diferente aqui em Israel, porque esse exército era poderoso, esse exército era conquistador. E nessas guerras e nessas conquistas que esse general teve em Israel, ele levou várias coisas de Israel, despojos de guerra, vários valores, inclusive uma menina que ele nem sabia,
que aquela menina é que levaria ele a ser curado da sua lepra. Bom, às vezes nós não damos muito valor, né? Quando olhamos para alguém e não vemos e não reconhecemos ali algo que pode trazer um benefício para nós, uma cura, um livramento, uma solução, uma vitória onde nós não conseguimos a vitória. Então esse general levou a menina como cativa, como escrava, assim como outros também foram levados como escravos para a Síria. E chegando na Síria, esta menina, a Bíblia nem fala sobre o nome desta menina, mas esta menina foi trabalhar na casa de Naamã. E no dia a dia, você sabe que dentro de uma casa, tudo aquilo que acontece todos sabem, né? Palavras, conversas, situações, enfermidades, problemas, tudo aquilo que acontece dentro de uma casa, as pessoas tomam conhecimento, cada um sabe aquilo que está acontecendo ao seu redor dentro da casa, porque moram como família. E esta menina trabalhava, era uma menina de Deus, conhecia o Deus de Israel, conhecia o profeta que tinha em Israel, em Samaria, e ela vendo o dia a dia daquela casa, ela via que aquele general, que era grande no seu exército, grande no seu reino, poderoso conquistador para o seu rei, conquistava terras, conquistava cidades, e ela via o sofrimento. Quando ele chegava em casa, ela via o sofrimento daquele general chamado Naamã. E quando ele tirava aquelas fadas, aquelas condecorações, aquelas medalhas que ele tinha conquistado através do seu longo tempo de carreira militar, ela via o sofrimento daquele homem. Por quê? Porque esse general chamado Naamã, ele era um homem leproso. Leproso. Você sabe que nesse tempo em Israel, a lepra era um mal que não tinha cura, era uma enfermidade que não tinha cura. E quando era detectado a lepra em alguém, esta pessoa era afastada do convívio da família, era afastada da cidade, ia para um lugar isolado, onde só tinham leprosos também, viviam em um convívio, numa comunidade afastada, e estava fadado a morrer daquela situação, com aquela enfermidade. Era assim que os leprosos eram tratados naquele tempo. Hoje em dia, nós temos cura. A lepra tem cura. A lepra tem cura porque já foi descoberta a cura. É difícil, é demorado o tratamento. Leva de 6 meses a 2 anos tomando antibióticos, porque o bacilo da lepra, ele é difícil de ser alcançado, tratado, curado. Leva um tempo, tomando muito antibiótico, muito medicamento, até ser tratado totalmente. E nessa época não tinha cura, o general estava também fadado a morrer. Mesmo sendo um homem de poder, com grana, autoridade, com fama, não tinha jeito. Ele estava destinado a morrer de uma enfermidade e até ser afastado da sua casa, da sua família, da sua cidade, do seu patamar de autoridade, do seu lugar de poder que ele exercia. E nós vemos aqui que uma situação difícil que esse homem passava, mas ele continuava ainda, mesmo com aquela lepra, ele cobria com as suas vestes a lepra que existia no seu corpo. Hoje em dia existem pessoas também leprosas por aí, mas estão cobertas com uma capa disfarçando as suas lepras. Não sei qual é a lepra que algumas pessoas têm, mas existem pessoas leprosas
às vezes nem sabem que estão leprosa, ou sabem, disfarçam, ou sabem, camuflam a lepra, e andam por aí, achando que não tem enfermidade nenhuma, pensando que pode fazer qualquer coisa, mas acabam sendo frustrados quando caem em si ou chegam em sua casa e olham para si e vê aquilo que está acontecendo no seu interior, na sua casa, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Eu não sei qual é a lepra que está te atacando, se é no corpo, se é na alma ou se é no espírito. Eu sei que hoje tem cura para a lepra. Nessa época aqui de Naamã, a sorte dele, aquilo que aconteceu na vida dele foi porque uma pessoa que conhecia o Deus de Israel, que conhecia o profeta, que servia ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus presente, levou ao conhecimento dele que em Samaria havia um profeta, que se ele estivesse na presença daquele profeta, a lepra seria curada. Olha que fé dessa menina. Olha, a lepra não era dela, a lepra não atingia ela diretamente, mas ela via a lepra em alguém. Será que você tem visto lepra em alguém? Será que você tem visto lepra no seu convívio, dentro da sua casa, no seu trabalho? Essa menina foi usada por Deus para levar um homem enfermo à cura. Há alguém que poderia curá-lo. Eu tenho certeza que eu, você, nós conhecemos alguém que tem um tipo de lepra. Não essa lepra aqui na pele, mas seja no corpo, na alma, no espírito, seja nos pensamentos, seja nos sentimentos, seja nas atitudes que tem, que convive, no relacionamento entre pai e filhos, mãe e filhas também, esposa com esposo. A lepra tem vários nomes, pode ser no casamento, pode ser na vida espiritual, pode ser no seu trabalho, pode ser nas suas finanças. Existem várias lepras hoje em que as pessoas precisam ser tratadas e curadas. Por isso é que Deus sempre usa um dos seus, assim como usou essa menina, que ninguém dava nada por ela. Era uma serva, era uma escrava, mas ela via a dor daquele homem, ela via a dor da sua senhora, que confiava nela e confessava para ela em momentos difíceis aquela situação que ela vivia com o marido dela, aquela situação que causava dor, sofrimento, angústia. Sabe que alguém que está vivendo com um leproso dentro de casa, a situação fica difícil, ela também sofre, ela também sente a dor, e principalmente porque era o marido dela. Um homem em que tinha fama, que tinha um status de general, era bem visto, era reconhecido como um grande homem, um grande general, mas dentro da sua casa ele sofria. Ele também fazia as outras pessoas sofrerem, porque ele era um doente tipo fase terminal, onde ele tinha um destino, era se fosse reconhecido como um leproso, visto por pessoas como leproso, reconhecido, ele era afastado do seu convívio. Mas aquele homem, porque Deus sabia o que iria fazer para mostrar a glória dele, Deus sempre faz, nunca perdeu o controle. E ele, quando quer mostrar a sua glória, ele mostra aonde ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer, mesmo usando o pequeno. Uma pequena menina que era serva, escrava, que ela via aquele sofrimento, e aí ela falou para sua senhora: olha, minha senhora, eu sei que se o seu marido, seu esposo, o meu senhor general Naamã, se ele estiver em Samaria, estiver com o profeta,
ele será curado. Essa é uma boa notícia, quando nós sabemos que existe um lugar que pode resolver os nossos problemas, que existe uma solução para as nossas dores, que existe solução para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos. E esse se chama Deus de Israel. Aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus, na terra e até debaixo da terra para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, o Deus vivo e presente em nossas vidas. E esse homem, quando soube da notícia, foi ao seu rei e falou: meu rei, assim, disse a serva lá de casa, a menina que eu trouxe lá de Israel, a menina que está trabalhando na minha casa, e ela falou que existe um homem lá em Israel, que se eu estiver lá, eu serei curado. Imediatamente, o que aconteceu? O rei preparou uma carta, redigiu uma carta, enviando ao rei de Israel a respeito de Naamã. Olha, assim que chegar, aqui ó. Então foi Natã, versículo 4, então foi Natã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Aquelas melhores roupas, 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Olha, Naamã pensava que poderia comprar a sua cura. Quantos gastam dinheiro hoje? Quantos gastam muito dinheiro hoje para serem curados? E às vezes nem conseguem ser curados. São remediados. Só encontram paliativos. Paliativos que não curam, só maqueiam a enfermidade. Mas Naamã estava decidido. Aonde ele soubesse que ele encontraria sua cura, ele ia. E foi assim, quando o rei deu uma carta para ele, e ele pegou a carta, pegou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e as vestes festivas, e partiu em direção a Israel. E chegando a Israel, ele teve um encontro, ele pensava que ia ter um encontro com o profeta. Diz assim, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e diz, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? O rei de Israel pensava que aquilo era um motivo para sair mais uma guerra, para ser mais saqueado, para uma outra situação difícil que ele ia enfrentar. Mas existe profeta em Israel. Existe profeta ainda que estão falando e sendo usado por Deus para operar as maravilhas e o poder de Deus aqui na terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Notai, pois vede que procura um pretexto para romper comigo, ou seja, aquilo que tinha acontecido antes do rei da Síria levar os utensílios de Israel, levar os despojos de guerra de Israel, foi uma situação difícil. Agora o rei estava vendo que iria acontecer outro problema, ia acontecer outro saque em Israel.
Aí muitas das vezes nós pensamos que já acabou o problema e pensamos que virá mais problemas ainda. Mais problemas ainda para cima da nossa casa, da nossa família. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, nunca perdeu o controle de nada. Diga glória a Deus. Aí é que entra o poder de Deus em ação. Aí que entra a palavra de Deus viva e poderosa através de um homem de Deus. Um homem que servia a Deus, um homem que era fiel a Deus, um homem que recebeu do profeta Elias, porque Eliseu era moço de Elias. Ele deitava água nas mãos de Elias, ele servia Elias. Ele era discípulo de Elias, o profeta, que foi levado aos céus pela carruagem de fogo. E esse homem chamado Elias, esse profeta, ele tinha uma ligação, uma comunhão, uma sintonia com Deus, que ele ficou sabendo. Ouvindo, diz o versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Então você tem uma sintonia com Deus. Você tem revelação de Deus. Você tem uma comunhão com Deus e Deus tem uma comunhão com você. Deus tem uma aliança contigo. Você tem uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança, nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança que nós temos com Deus nos revela o oculto e o escondido. Nos revela coisas que aos que não têm intimidade com Deus não conhecem, não enxergam. Tem olhos que não veem, tem ouvidos que não veem, não ouvem. Tem olhos que não veem, tem ouvidos que não ouvem. Amém? Mas nós, eu, você e todos aqueles que são tementes a Deus, que fazem a vontade de Deus, que fazem a obra de Deus, que servem a Deus em espírito e em verdade, temos uma comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus faz diferença. Porque lá em Malaquias diz que há diferença para aqueles que servem a Deus e há diferença para aqueles que não servem a Deus. A própria Bíblia diz sobre isso. A própria Bíblia fala, há diferença para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem a Deus. Por isso, creia, você não é mais um no meio da multidão. Você é filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo e como filho, você recebe de Deus, o seu Pai Celestial, poder e autoridade, assim como Ele delegou ao unigênito dele, Jesus Cristo. Você também, com a comunhão, com fidelidade, com obediência, com temor a Deus, receberá, já recebeu poder e autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Expulsar demônios, está em Marcos 16. Expulsar demônios. Amém? Essa autoridade foi delegada por Deus para você. Essa autoridade foi delegada a você por causa da sua fidelidade com Deus, da sua aliança com Deus, do seu compromisso com Deus, porque você serve a Deus, porque você é temente a Deus. Deu para entender isso? É simples, né? Tem que pagar um preço. Que preço é esse? Quanto custa isso, pastor? Quanto custa isso? Não custa nada. É fidelidade, é obediência, é compromisso, é honra que você dá a Deus. E quando você honra a Deus, Deus te honra também nas suas orações. Deus te honra também quando você mostra o caminho de Deus, quando você prega a palavra de Deus para alguém, quando você ensina para alguém o caminho de Deus. Esta menina aqui, ela ensinou ao general Naamã, mostrou o caminho ao general Naamã.
da vitória dele. Ele tinha tido muitas vitórias aqui na terra, com o seu exército, com a sua fama, com o seu poder militar. Mas esse poder militar não valeria nada no reino espiritual. Ele tinha poder no mundo terreno. Ele tinha autoridade num plano territorial, em conquistar terras, em conquistar cidades, em conquistar países. Mas no plano espiritual ele não conhecia nada, ele era cego. Cego, não enxergava nada. Mas um homem que estava na sua casa, no seu lugar, era temente a Deus, servia a Deus em espírito e em verdade, fazia a vontade de Deus, ele se enxergava tudo. Tudo aquilo que vinha de Deus, todo o conhecimento de Deus, todo o poder de Deus, toda a autoridade de Deus, ele recebia. Ele tinha sobre ele uma unção que ele até pediu quando ele andava com Elias, aquele que discipulou ele no caminho, aquele que ensinou a Eliseu o caminho, o profeta Elias. E o profeta Elias chegou um tempo e falou: pede o que quiseres, para que eu te dê antes que eu vá, porque ele sabia também que a comunhão que ele tinha com Deus o levaria a lugares mais altos. Tanto é que Elias foi levado numa carruagem de fogo. Mas antes disso, ele falou: Elias, pode pedir o que você quiser, Elias. Pede o que você quiser. E pelo conhecimento e sabedoria que Eliseu tinha e via acontecer através de Elias, o profeta da água, o profeta do fogo, o profeta que tinha uma comunhão tremenda com Deus. Quando ele orava, o fogo descia. Elias era assim, um profeta que quando orava a Deus para descer fogo, descia fogo. Quando ele orava para que Deus fechasse os céus, Deus honrava a palavra dele. E também orou para que Deus mandasse a chuva, e Deus mandou. Essa é a autoridade, é a unção que está sobre um homem ou uma mulher de Deus, que tem um relacionamento íntimo com Deus, que é um com Deus, assim como Jesus Cristo é um com Deus. Você pode ter, você pode receber, eu, você, cada um de nós, está disponível para nós. Está disponível. Basta que você o busque. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É porque todas espirituais, todas materiais. É aqui na terra e nos céus. As bênçãos espirituais e as bênçãos celestiais serão acrescentadas na sua vida. Serão acrescentadas na sua vida. E este homem, Eliseu, esse profeta, que recebeu porção dobrada de Elias, porção dobrada da unção que estava sobre Elias, ele recebeu para quê? Para usar, para edificar o reino de Deus, para usar essa unção e mostrar o poder de Deus, a glória de Deus. E ele, ouvindo, versículo 8 diz: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixai-o vir a mim, porque saberá que há profeta em Israel. Olha a autoridade desse homem. Manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui. Que ele vai saber que aqui tem profeta. Ele vai saber que daqui ele vai sair curado. Ele vai sair daqui conhecendo o poder de Deus. Olabachuri cantarai. Vai sair daqui transformado. Vai sair daqui convertido.
Ele vai sair daqui de Israel totalmente diferente da primeira vez que ele esteve aqui. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! E não foi diferente, não, porque a palavra de Deus, de Eliseu, Deus assinava embaixo. Deus testificava com o poder que estava sobre o profeta Eliseu, o poder de Deus. Não foi diferente. Aquele general foi enviado à presença de Eliseu. E diz aqui: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu! Eliseu! E nada de Eliseu vinha. E chamava e gritava lá o general: Eliseu! Crente que o profeta viria ali com um tapete vermelho para Naamã entrar e fazer as honras, as pompas que ele merecia, porque ele achava que da mesma forma em que ele era tratado lá na Síria, ele seria tratado também pelo profeta Eliseu, mas foi bem diferente